911 despachantes. Qual foi o momento em que você teve que conter suas risadas? Uma mulher ligou para o 911 exigindo que um homem sentado em seu banco de jardim favorito fosse removido pela polícia. Foi-lhe dito que o mau uso do 911 é um crime. Mas ela ligou de volta mais 2 vezes. Não tenho certeza do que aconteceu com ela, mas imagino que ela tenha recebido uma grande multa. Um adolescente tentou chamar a polícia porque havia uma galinha monstruosa andando atrás de um portão na casa de alguém. Acontece que ele não sabia como eram os perus. Tivemos uma senhora absolutamente louca ligando de um telefone celular desconectado regularmente por um tempo. Nunca conseguimos obter uma boa localização dela ou do próprio telefone. Então nunca pudemos enviar ninguém para verificá-la. Uma noite ela ligou e, como era lento e sempre um bom momento, aqueles de nós que não faziam nada clicavam na linha para ouvi-la. Ela estava delirando e o interlocutor que a tinha era uma das pessoas mais simpáticas que você já quis conhecer. Por fim, ela pergunta onde mora e a mulher responde: eu moro na rua Sésamo. Sem perder uma batida, a interlocutora responde: bem, senhora, pode me dizer como chegar à rua Sésamo? Todos nós, coletivamente, a perdemos. Graças a Deus pelo barulho que cancela microfones e RS. Ela voltou a ligar mais tarde naquela manhã e conseguimos fazer com que ela cantasse o house rock da escola conosco. Foi fantástico. Ainda penso nela regularmente. Nunca conseguimos localizá-la. Espero que onde quer que ela esteja ela tenha conseguido a ajuda de que precisava. Uma senhora me ligou perguntando se podíamos ter uma unidade casa satélite para ela enquanto ela ia de férias por uma semana. Eu disse a ela que não fazemos isso. Ela precisaria contratar alguém ou pedir ajuda à família. Ela ficou toda irritada e bufou para mim dizendo que eu não entendia nada. Ela simplesmente queria que eles ficassem em sua casa, que vigiassem os cães e que ninguém tentasse invadir a casa como um trabalho fora de serviço. Eu disse mais uma vez que não fazemos trabalho fora de serviço em casas civis e ela desligou na minha cara com raiva. Eu ainda penso nisso e rio. As pessoas são esquisitas. Não é despacho, mas eu costumava codificar as corridas de ambulância, para faturamento para seguro, paciente, e tínhamos que ler todos os relatórios. Com isso em mente, tenho visto muitas coisas estranhas. Mas acho que o meu WTF favorito era o paciente cuja queixa principal era sangrado anos. Quando meus homens os levaram para a ambulância, eles descobriram que o atual parceiro do paciente tinha, por razões que ainda tenho dúvidas sobre, de alguma forma, um vegetal bastante grande empurrado até lá. Tipo, um vegetal maior do que o meu punho. E o sangramento foi de tentativas de retirá-lo em casa com vários utensílios. Após várias tentativas fracassadas, eles finalmente decidiram ligar para o 911 e conseguir ajuda profissional. Eu ainda não sei como os entes mantiveram uma cara séria para isso. Chegou uma chamada. O cara estava perseguindo um veículo em alguma estrada rural, porque os adolescentes do outro carro tinham jogado um bloco de queijo na minha chamada e o atingiram na cabeça. Confirmei várias vezes antes de digitar isso. Bloco, não fatia. O despachante colocou para fora pelo rádio. 2 oficiais e o xerife chamaram e confirmaram que sim. Nós dissemos um bloco de queijo. Estou na Califórnia, não no Wisconsin. Quem carrega queijo de sobra com eles? Não era um despachante do 911. Fui segurança de mesa do hospital durante 2020 a 2021. Um turno noturno, por volta das 3 da manhã. Eu estava sentado à minha mesa quando esta mulher arrastou freneticamente seu filho e estava cheia de choramingos. Choramingos porque ela tinha um tumor cerebral inoperante que precisava ser confirmado e um especialista em milagres precisava ser chamado. O departamento de neurocirurgia não está aberto às 3 da manhã. Então obviamente eles não têm uma consulta. Eu tento direcioná-la para as urgências que é uma entrada separada. Tudo isso enquanto tento obter informações dela, porque como ela sabe que tem um tumor cerebral inoperável se ela ainda não foi confirmado, diagnosticado, eventualmente, porque não estou me movendo rápido o suficiente, mesmo que literalmente a única opção que eu pudesse dar a ela fosse ir ao serviço de emergência. Ela decide me dar sua prova. Rapazes, eram apenas referências aos episódios da Anatomia de Grey. Ela estava apenas me mostrando fotos e vídeos em seu telefone dos episódios de Anatomia de Grey porque ela acordou no meio da noite com uma dor de cabeça e assumiu que precisava de neurocirurgia milagrosa no meio da noite. TBH foi muito mais divertido do que parece. Esta mulher, pelo menos uma década mais velha do que eu, não só insistia que tinha um tumor por causa de um programa de TV,
mas também incluía alguns comentários muito coloridos sobre a atratividade dos atores. Talvez porque eram 3 da manhã, talvez porque minha alma estava exausta, talvez porque eu estava sendo forçada a olhar para muitas fotos sem camisa de caras fingindo ser médica para viver. Mas era tão difícil manter um rosto reto. E quando ela finalmente saiu para ir ao sul, meu parceiro e eu rimos tanto que estávamos chorando e ressecando. Fui eu quem ligou para o 911, mas tenho certeza de que eles acharam hilário que minha mãe tenha sido espancada por uma aranha. Considerando o fato de que todos os médicos e enfermeiras também riram. Havia uma aranha no teto. E eu implorei a minha mãe para matá-la. Então ela se sentou em uma cadeira e bateu nela. Ela caiu na porta. Ela saiu da cadeira e fraturou instantaneamente 4 pontos em seu pé. A porra da aranha ainda sobreviveu. Minha esposa me pediu para tirar as cortinas do quarto. Chegando tarde, eu disse quando chegou em casa. Então ela pegou uma cadeira e tentou fazer isso sozinha. A cadeira foi tombada e ela acabou presa entre a cama e o armário de cabeceira. Ela machucou as costas e não conseguia se mexer. Mas felizmente ela havia derrubado o telefone com ela e discado 999. A equipe da ambulância entrou na casa para ser confrontada por um grande protetor pastor alemão chamado de polícia, que mandou um tratador de cães. Ela a atraiu para o outro quarto e a fechou. Mas não conseguiram levá-la pelas escadas e chamaram os bombeiros. Eu estava fora em um trabalho e não conseguia ser alcançado. Quando voltei, o chefe me disse com as palavras teria sido mais barato conseguir que os bombeiros descessem as cortinas em primeiro lugar. Uma vez fiz um despachante abafar uma risada depois que os chamei para meu amigo que foi a uma festa na faculdade e não percebeu que ele comeu brownies de maconha. Ela era um virgem erva daninha e não fazia ideia do que estava acontecendo. Então ele voltou para nossa residência. Bateu na minha porta. Depois tirou sua camisa e disse: sinta meu coração. Ela está batendo por você? Acho que há uma larva lá dentro. Está me batendo. Eu estava como se você estivesse tendo um derrame 15. Liguei para o 911. E ela está no fundo falando sobre como o teto das pipocas do meu quarto não é realmente pipoca. Mas se aquecêssemos o quarto, talvez as peças estourassem. E então ele ficou logo atrás de mim e disse: não diga à minha mãe que se eu morrer, ela vai ficar triste. O despachante está tentando falar e ela está como oh não no fundo. Comecei a juntar 2 e 2 que ele provavelmente acabou de tomar alguma coisa. E o despachante estava como ok. Sim, pergunte a ele se ele tomou alguma coisa. Meu tio tinha um par de cães travessos quando ela era mais jovem. Antes dos dias de telefone celular, eles aprenderam a ligar para o 911 na linha fixa. As pessoas apareceram e brincaram com eles. Desde então, quando ela estava no trabalho, eles ligavam para o 911 pelo menos uma vez por dia para chamar a atenção. Tenho certeza de que todos os despachantes riam constantemente por causa disso. E provavelmente ficavam com ciúmes de não terem um encontro de trabalho para brincar com alguns cães bobos. Eu já contei essa história antes, mas vou contá-la novamente. Eu estava em treinamento e recebi uma ligação para o 112 de um cara que acabara de encontrar seu irmão morto por causa de um suicídio. O Liboy chupou um juiz de Taurus carregado com cartuchos. 410. O irmão disse calmamente: acabei de encontrar meu irmão e ele deu um tiro na cabeça. Meu treinador estava tendo uma conversa com um delegado que estava prestes a começar seu turno e eu repito o que o chamador tinha dito. Você disse que ele se deu um tiro na cabeça sem perder uma batida. Meu treinador diz: ele acabou de se suicidar pela primeira vez, como se fosse como se eu estivesse crescendo bem na frente dela e eu tivesse perdido o controle. Não sei por que foi tão engraçado para mim, mas a maneira como ela disse que era hilariante. Tive que abafar minhas risadas para que este pobre que acabou de encontrar seu irmão morto não pudesse me ouvir. Eu me senti horrível, mas não pude evitar. Mandamos deputados e médicos até a casa para confirmar e com certeza ele comeu uma lesma. Quando o tiraram do travesseiro, ela estava deitado. Disseram que a parte de trás do crânio dele estava completamente estourada e que havia apenas sangue e matéria cerebral deitados em uma bola no travesseiro. A outra vez que se destacou foi quando recebi uma ligação de um atendente de posto de gasolina que disse que havia um cara no estacionamento do posto sangrando do ânus. Não sei como não o perdi no telefone, mas não pude evitar no rádio porque tive um delegado fazendo um gesto lascivo com a mão no canto do olho enquanto tentava despachar a chamada. Arranjei um delegado e um médico para ela e vim descobrir que ela e sua namorada estavam sem teto, ficando dentro da barraca perto do posto de gasolina. Decidi jogar um pouco de esconde-esconde com um pepino. Quando ela inseriu o pepino em seu reto, ele vacilou e ela quebrou o pepino dentro dele e eles não conseguiram tirá-lo.